ti, tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Graças a Deus, graças e paz, amados. Vamos fazer uso da palavra. Bem, hoje nós temos duas aulas, não é? A primeira, nós vamos dar um resumo do estudo sobre a doutrina de Deus, não é? Teologia. Então nós vamos eventualmente consultar a revista antiga, tá? O texto que nós estamos usando é o da primeira lição da lição antiga, que é Êxodo 20, do verso 1 até o verso 6. Êxodo 20, de 1 ao 6. O pastor vai ler um verso, e cada irmão lê um verso. A gente tem que parar com esse negócio, vocês ficarem lendo 3, 4 versículos, porque senão não justifica a gente estar abrindo essa oportunidade para cada um ler um versículo. É melhor o pastor ler todos, não é? Então, espere o outro irmão que é devagar, que é da época da ficha. Ele vai ler, segura, tá bom? Eu falo sempre que eu uso a palavra aqui, eu falo isso para vocês. Mas eu viro as costas, bezerro de ouro aparece. Brincadeira. Vou ler o primeiro. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ervas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam o meu mandamento. Amém. Versículo-chave é Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Bem, vamos chamar os nossos professores, o irmão Jardel, que vai dar o resumo da nossa lição, também, querido Deus, pela irmã Eliane, que tem essa incumbência hoje de tocar um pouquinho mais no coração dos pais. Ó Deus, abençoa a tua serva, protege e guarda ali. Obrigado, Senhor, por esse cantinho que temos na casa da irmã Nalva, para ministrar a tua palavra. Dá força à tua serva, saúde, alegria, ânimo, Senhor, sempre, ó Deus, e disposição para trabalhar na tua obra, porque tu sabes, Senhor, que muitas das vezes queremos jogar tudo para cima, desanimar, Senhor, ó Deus, mas graças à tua misericórdia, ó Senhor, nós permanecemos, Senhor, na tua presença, te servindo, não olhando para os defeitos de um, de outro, para as dificuldades, Senhor, que a obra apresenta, mas estamos te servindo. Obrigado, Senhor, por esse teu zelo para com as nossas vidas. Oramos pela irmã Valéria, pelo desafio desta nova lição, que a tua serva junto com a sua auxiliar alcance graça, até para fazer ponte, Senhor, com o tema que vamos estar estudando em maio aqui, Senhor, ó Deus, e que tu fortaleça a família, Senhor. Pai Santo, Pai amado, oramos
pedindo a tua bênção sobre todos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sempre baba. Graça e paz aos irmãos. Amém. Graças a Deus por darmos mais um dia em aprender a palavra de Deus. Irmãos, a gente preparou uma aula de resumo, levando em consideração, a gente preparando essa aula e o assunto é vasto, é amplo, e a gente pensando principalmente nos irmãos que durante todo o período, por falta de alguma vez estar, por falta às vezes de fazer ligação entre uma coisa e outra, a gente não procurou manter aquilo que já foi dado, resumão mesmo, para que o irmão possa se encaixar em tudo isso. Né? Não sei se os irmãos têm a mesma dificuldade que eu, mas eu sou assim, se eu entendo o esqueleto da coisa, pronto. O restante é fácil da gente adquirir a estrutura do conhecimento, mas se você não consegue ligar um assunto ao outro, diante de tanta informação que você tem, você não consegue colocar cada um no seu devido lugar. Então, entender a estrutura, né, o esqueleto que eu falo é estrutura, né? Não é eu. A estrutura de cada coisa, né, ajuda nós na compreensão, principalmente de assuntos que trabalham muito conceito, e é isso que o pastor tenta passar tanto aqui, que é você saber a ideia do fio da meada, o que está em primeiro, o que vem depois, como que você chega a determinado assunto. Aí depois fica fácil você pegar um texto e você mesmo a encontrar lá esses princípios, esses detalhes sobre a pessoa de Deus, né? Que nós estudamos aqui nesse período longo de 17 lições, né? Então, o conhecimento de Deus. Ou do ser de Deus, né? Conhecimento do ser de Deus. Isso que a gente estudou nesse período todo. O que é, assim, a gente precisa como conhecer a Deus, né? A primeira, a pergunta que se surge tanto: quem é Deus, quais são as características, o que Ele é. Então a gente tem todas essas perguntas sobre, né, quem é a pessoa de Deus. Então Deus, o Deus bíblico, né, ele se apresenta como um ser totalmente espiritual, insondável, autor da vida, tudo depende dele, toda a vida. Mas esse Deus, ele é um ser triuno. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, mas mais na frente um pouquinho, ser triuno, só para a gente captar um pouquinho isso. Então, se ele é espiritual, logo ele é um ser totalmente invisível, insondável, ele é a causa de toda a existência da vida, tudo que vem. É um ser triuno. A gente vai trabalhar isso um pouquinho, de um ser composto, um único ser em três pessoas. A gente trabalha
um pouquinho esse assunto. Então, como a gente observa, o Deus da Bíblia, né, esse ser criador, ele está muito além da nossa capacidade de conhecê-lo ou de compreendê-lo. Tá? Então, por isso que pelo conhecimento do homem, ele é incapaz de conhecer esse ser que é tão além e acima de nós, né? Esse mesmo ser, né? Ele tem a personalidade, dá para ver? Dá. Tem vontade, emoção, e a outra é que eu vejo. Pensa, né? Ou tem inteligência. Você que pensa. De vontade própria. Esse mesmo ser tem composto tudo isso, né? E o ser vivo que tem toda essa capacidade de adquirir, né, de seu conhecimento, então logo ele se torna incapaz de nós conhecê-lo. É isso que a Bíblia nos mostra, que nós somos, primeiro, por ele ser, né, a ideia de um Deus único, né? Por isso que vou colocar aqui, totalmente diferente de tudo, né? Não há nada que nós possamos comparar para nós poder ter um paralelo de quem é Deus e o seu ser, né? Um ser único, totalmente, podemos dizer, além daquilo que é totalmente diferente de toda a sua criação. Ainda que na sua criação, como nós, o próprio ser humano, ele colocou sua imagem e semelhança, porém ele, em essência, é muito maior, né, e muito insondável a respeito disso. E a única maneira de conhecer esse Deus é através da revelação. Ele tem vontade, pensa, e a Bíblia diz que ele, a única maneira de conhecer ele é pela revelação. Então a revelação de Deus, ela é dada exatamente por esse fato de o homem, além de ser limitado, incapaz de conhecer a Deus, ele só pode ser conhecido porque ele se revela. E nessa revelação nós temos duas revelações. Uma chamada de revelação natural e a outra revelação especial. Vale a pena também considerarmos esse Deus que se revela como natural e revelação especial. Que é revelação natural? Toda a criação de Deus, tudo aquilo que Ele criou, é geral, é natural ou geral, é tudo aquilo que Deus criou, tanto na própria criação como na própria constituição do ser humano. Isso é chamado de revelação natural, ou seja, as marcas nas suas leis que Ele estabeleceu, Ele deixou a sua revelação da sua existência, do conceito de entender que Ele existe. Então, por isso que a própria natureza, como de Romanos 1 diz, que as coisas invisíveis de Deus são conhecidas pelas coisas criadas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, os seus atributos, são a maneira dele se revelar. E toda a revelação, chamada de apoio da revelação natural ou revelação geral, ela está dentro desse conceito de essa revelação natural, ela é intuitiva, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é intuitiva. Há quem chame ela de, eu até anotei, alguém que chama ela aqui de revelação
conhecimento inato de Deus. O que é esse conhecimento inato de Deus, nessa revelação? Principalmente do ser humano. É aonde Deus se revela aquilo que Ele estabeleceu dentro do ser humano, a capacidade de mostrar sua existência, né? Que é chamado, na revista chama de revelação intuitiva, aquilo que está na intuição do próprio ser humano, né? E a revelação especial, que é a forma que Deus se revela de maneira especial, que nós chamamos de revelação verbal, que é a revelação que Ele se revela principalmente pela palavra e pelo Filho. Pois Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. Essa revelação natural, ela é para todos. Todos têm essa revelação. Ela é dada principalmente na providência de Deus, na criação e na providência de Deus. E a revelação especial de Deus, ela não é dada a todos. Ela é dada somente, é dada por meio de Jesus Cristo e por sua palavra. E essa revelação, nem todos os homens têm ela. Por isso chamada de revelação especial, que ela está a ideia da salvação, de conhecer o Deus realmente, quem Ele é, o seu caráter, e somente através da revelação verbal é que temos esse conhecimento. A revelação natural pode até trazer alguma ideia do conhecimento de Deus, de alguém conhecer a existência de Deus, que Ele existe, que há um ser criador. Por isso, se você vai ver a pessoa dizer, há um Altíssimo, há um ser criador, mas esse ser criador, ela não tem nessa revelação inato, que é chamado de já está preconcebido no ser humano. E aí, quando ele se depara com a revelação geral de Deus, ou da criação de Deus, ele desperta esse pré-conhecimento que ele tem de Deus e faz com que ele crie conceitos. Só que esses conceitos, pela própria natureza do homem caída, eles são distorcidos. Daí o homem, a ideia do politeísmo, né? Da ideia de tantos deuses, cria formas de Deus, exatamente porque por essa revelação o homem não consegue ter a ideia correta de quem é Deus, de quem é mesmo na revelação natural. E a gente estudou na revelação natural principalmente os conceitos de como se acha a existência de Deus, tanto o conceito cosmológico, né? Teleológico, moral. Tem mais, mas vou colocar somente esses, e principalmente, que eu gosto deles, da providência, né? Da história. Providência não, da história. A revelação de Deus na história. Então, o conceito cosmológico de Deus, a ideia da criação de Deus, que revela, né, um ser que criou todas essas coisas. O conceito teleológico, que é as leis estabelecidas, toda a organização, como mantém isso, como isso é estruturado. Então tem uma cabeça inteligente, um ser inteligente que pensa, né, que tem vontade e planeja tudo isso. E a questão da revelação moral que Deus colocou no ser humano, a ideia de certo e errado, que o homem tem essa moral dentro de si, né, faz parte do conhecimento inato, que revela também a existência de um Deus, né? E sua ação na história também revela a revelação de Deus. Todos esses conceitos filosóficos de entender a pessoa de Deus, eles estão baseados nessa revelação, que é revelação natural, revelação geral, né? Até mesmo o conceito moral, né, que está no ser humano, ele não pode ser, não é uma ideia que o homem tem de si mesmo, né? Esse conhecimento chamado de conhecimento inato que o homem tem, moral, ele é despertado ao momento que esse homem se relaciona com a própria revelação dada por Deus, como a própria natureza, né? A própria criação, Deus desperta isso nele. Tudo isso é chamado, estão debaixo da revelação natural, né?
não coloquei de início, né? Mas a gente, logo de início, a revista fala de duas palavras, né? De eminência e transcendência. São duas formas de conhecer a Deus, esse Deus que a gente está falando. É um Deus que transcende todas as coisas. Ele está. O que é transcendência? Ele está além de toda a sua criação. Ele não depende dela, independente dela, a parte dela. Né? E a iminência, esse Deus que transcende tudo que criou, se relaciona com a sua própria criação e age no meio dela. A gente vai ler um texto bíblico. Corrija primeiro. Imanência. 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 Eu coloquei ele. E tem um A depois. Imanência. Isso. Imanência. A imanência de Deus, ela está totalmente diferenciada, tanto na maneira que ele se relaciona com o ser humano. Né? Então vamos ler um versículo da Bíblia, que é Isaías 57:15. Os irmãos que Isaías 57. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. A ideia de um Deus que transcende tudo que criou, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por que peguei esse texto? Porque nesse versículo a Bíblia ela fala dessas duas formas de Deus, né? Tanto da transcendência como da sua imanência, separado, mas há um texto, por exemplo, não só esses, que fala dela junta, que é a melhor maneira da gente trabalhar ela. Foi destacado bastante na lição sobre o perigo da gente ter só uma, colocar só uma, valorizar uma só e distorcermos a revelação de Deus de princípio. Qual foi os perigos que a gente estudou sobre alguém que valoriza simplesmente a imanência de Deus? Se ele valoriza somente essa imanência de Deus, que Deus é um ser que está agindo dentro da sua criação, que está junto com a sua criação, nós caímos em qual erro? Qual o perigo? Quem lembra? Panteísmo, que confunde criatura com o Criador, que entende que a natureza é Deus e que as coisas criadas são Deus. E Deus, ainda que ele se relaciona com a sua criação, ele não é a criação. Não é? E outro conceito também, se a gente... não, Deus não é imanência, ele é só transcendência. E essa transcendência, que a gente fala muito, né, que dá muita ideia de um Deus super poderoso, mas o Deus que transcende toda a sua criação, que é insondável, que está além dela, que é a ideia da filosofia do absoluto, que não pode ser adquirido, né, esse conhecimento, nós caímos em qual erro teológico quando nós valorizamos simplesmente a transcendência de Deus? Quem lembra? Deísmo. Foi destacado muito isso, tá? Então você precisa considerar que Deus, tanto ele é transcendente, como ele também é imanente. É um Deus que transcende sua criação, mas que ao mesmo tempo faz parte dela, age nela de maneira que ele pode ser conhecido. Por que ele pode ser conhecido? Porque ele se revela, como eu já falei aqui no anterior, porque ele se revela. Tanto na revelação natural, a todos os homens têm o conhecimento dele, daí todos os homens são indesculpáveis,
né, como diz Romanos. Ninguém pode dizer que não teve nada de revelação de Deus, porque a natureza, toda a criação é para todos. E aí a gente até, o conceito, por exemplo, que a gente logo, não sei se você, mas eu já pensei isso quando a gente começa a entender as coisas de Deus, mas aquela pessoa que nunca ouviu falar da revelação de Deus, da sua salvação especial, ele não é inocente, como que ele pode ser culpado se ele não sabia que Deus existe? Se ele, o índio que mora lá no meio da Amazônia nunca ouviu uma Bíblia na vida, como que ele sabe que Deus existe? A criação, tudo revela esse Deus Criador, de maneira que ninguém pode dizer que Deus é culpado, né, dele não ter conhecido Deus. Então, esses argumentos do filosófico, né, de entender de como Deus ele se revela, todos eles não dão a ideia entender, né, que pelo cosmos, pela forma que Deus organizou todas as coisas, isso revela. Isso é possível o homem ter uma compreensão disso, ainda que distorcida, mas isso não parte do conhecimento do homem, como se ele por si só adquirisse, pudesse chegar a entender que é um Criador. Até do homem dizer assim, há um ser que criou todas as coisas, tudo isso, ele só pode dizer isso por causa da revelação de Deus natural revelada a ele. Por si só, nem isso, nem a ideia distorcida da existência de um Deus ele poderia ter esse conceito, mas somente por essa revelação natural. Né? E a revelação, falando da natural, né, e a revelação especial de Deus, que é através da sua palavra e através da pessoa de Jesus Cristo. A única maneira que Deus, em nossa análise, a última, né? Porque Deus usou de várias maneiras para se revelar, mas no seu geral ela está toda baseada dentro da sua palavra e na pessoa do Filho, que se revelou a nós. Tá? Então esse Deus que transcende todas as coisas se humanizou e veio para se revelar a nós. Tá? Nessa revelação especial, a Bíblia diz que nós estudamos aí. O que a gente pode falar com mais clareza, tá bom? A revelação especial, o que eu vou colocar tanto na palavra, né, como no Filho? Como no Filho. Diferente da revelação natural, que ela é instantânea, né? Ela é uma revelação única. A revelação especial, ela é progressiva. É uma revelação progressiva. Ou seja, Deus se revelou ao longo de um tempo, ele foi se revelando de maneira especial por meio da sua palavra, por meio dos profetas, por meio dos seus servos, e por último se revelou através do Filho, de Hebreus 1:3, que por último se revelou através do Filho. E essa revelação é chamada de revelação progressiva, onde Deus vai se revelando ao longo de um tempo para que o homem possa conhecê-lo. Como eu citei no início, e a gente tentou destacar, né, a ideia do ser de Deus, para que nós compreendermos, e por que antes de falarmos daqui, eu gosto de juntar nessa revelação especial, né, que esse ser, que ela é progressiva, e uma das revelações de Deus mais progressivas sobre quem Ele é, o seu ser, né, principalmente, é a ideia da Trindade. Ainda que Deus sempre, né, um Deus trino eterno, mas essa revelação faz parte da revelação especial, e ela não pode ser concebida, ela é concebida progressivamente. Então no Antigo Testamento a gente tem ideia de Trindade, e aí ao longo que você vai chegando no Novo Testamento, isso vai ficando mais claro de um Deus que é um ser único, mas que é triuno, ideia de Trindade.
Vamos mudar para cá? Então vamos lá. Trindade. A ideia de trindade. Tá bom? Essa ideia de trindade, o que foi importante, assim, que você não pode esquecer na lição de trindade. É um Deus, é um ser único, né? É um ser em 3 pessoas. Fala, mas isso a gente já sabe. Mas isso nós chamamos de unidade composta. Unidade composta. Um Deus triuno, né? Um ser em 3 pessoas é chamado de unidade composta. Um Deus que é o único ser, mas que é formado de 3 pessoas, né? O que na Trindade você não pode errar? Deus formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. O que não podemos errar? O Pai e o Filho e o Espírito não são partes que formam Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Eles não são parte de um Deus. É um ser de 3 pessoas, mas os 3 têm a mesma essência, faz parte de um mesmo ser. E o que foi tanto destacado sobre isso é a questão da posição de subordinação, principalmente do filho ao pai. Uma pessoa subordina a obediência à outra. E não há aqui o que? Hierarquia. Não há hierarquia entre as pessoas da Trindade, como a gente costuma usar. Primeira, segunda e terceira. Não há hierarquia de um maior do que o outro. Toda a subordinação do filho ao pai, principalmente, ela está relacionada à função. A função que cada um tem dentro do papel, principalmente da redenção. E aí, todas as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas tanto na criação como na redenção do ser humano. E aí uma palavra que foi muito usada aqui, que é preeminência. Essa palavra de preeminência é que foi destacado tanto na lição. Ou seja, no Antigo Testamento aparece muita figura do Pai. Isso não quer dizer que o Filho e o Espírito não estejam presentes, mas na sua função, no papel, assume a preeminência, assume a frente daquilo, da obra que está executando. O Filho, na ideia de redenção, aparece com mais clareza, mas tanto o Pai como o Espírito Santo também participam junto. Então a Trindade, ela participa ativamente junta, tanto na criação como na ideia de toda a redenção. Só que às vezes, em determinado texto, assume a preeminência. Isso não quer dizer que o Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito é quem santifica ou quem vai levar a salvação final. Os 3 fazem a mesma coisa, só que um assume papéis, né, de preeminência. E nesses papéis há uma certa subordinação de Jesus ao Pai, em obediência principalmente. A última lição fala muito disso, né? Isso não tem a ver com que o erro dos testemunhos de Jeová, né, que o Pai é um Deus maior e o Filho é um Deus menor. A Bíblia diz que eles são iguais em divindade. Essa obediência está relacionada à questão da função de Jesus em obediência ao Pai, não em questão que ele fosse menor do que o Pai, né? É um conceito que a gente não pode errar para que nós não entendemos errado o assunto da Trindade, tá bom? Então esse ser de Deus, né, que a Trindade já é um assunto difícil de a gente compreender, que Deus se revela, mas em todo relacionamento, deixa eu ver aí.
Fábio, deixa assim. Deixa assim. Vê se você consegue. Nossa, não consegue. Você não pode apontar muito a caneta. Não vai poder forçar muito a caneta. Pega outra coisa. Vê se consegue. Uhum. Vê se consegue assim. Ai, ai. É professor. Seus atributos. É a maneira mais rápida de se conhecer a pessoa de Deus, através de seus atributos. E aí nós temos atributos comunicáveis, Desculpa. e os atributos incomunicáveis. Bom, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Vamos mostrar para ver? É a maneira melhor de se conhecer a Deus. Você vai ver isso nos Salmos, principalmente. Se a gente tiver, vocês têm um tempo para isso, a gente mostrar com mais clareza. Tá bom? A maneira melhor de conhecer esse Deus triuno, esse ser, né, totalmente um outro, independente da sua própria criação, mas que se revela ao ser humano. Ele se revela de maneira especial, e essa revelação especial, principalmente, ele, através da sua palavra, comunica os seus atributos. E é por eles que nós conhecemos quem é Deus. Os atributos de Deus revelam principalmente o seu caráter, né? a sua pessoa e o seu caráter, e a personalidade de Deus nos seus atributos. Então, nós fazemos uma divisão desses atributos entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são atributos que Deus não divide eles com ninguém, que faz parte dele, faz simplesmente parte do seu ser, né? Algumas teologias que mudam essa ideia de atributos, coloca atributos naturais, né, em vez de incomunicáveis, chama atributos naturais. Mas não está bem correto, porque todos os atributos de Deus são naturais, são dele, da sua natureza, né? Então não se separa. Então a melhor maneira é a ideia de comunicáveis e incomunicáveis, né? É os atributos de Deus. Esses atributos incomunicáveis de Deus, né, principalmente, a gente pode citar alguns, de eternidade, mais conhecido também como nós temos a onipotência, e onisciência. E onipresença. Desses atributos de Deus, tem mais, tá? Só vou citar aqui porque senão vou sair só riscando foi. Esses atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunica a Ele com as suas criaturas. Só Ele tem toda a eternidade, só Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o conhecimento, sabe todas as coisas antes da criação, Ele sabe todas as coisas, e só Ele pode estar presente, onipresença, tá? Em todos os lugares ao mesmo tempo. Há ainda outros atributos que a gente poderia falar sobre a espiritualidade que eu citei lá do início, né? Só Ele é um ser espiritual diferente de toda a sua criação, né? Então esses atributos eles não comunicam conosco, né? Então a Bíblia não vai dizer para a gente ser onipotente, onisciente, Ele não vai dizer para você ser onipresente, né? Para você estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele vai falar sobre os atributos comunicáveis, né? Que é outra maneira, são os atributos que está relacionado à sua imanência, principalmente a sua ação para conosco, né? Esses atributos comunicados são aqueles que Ele compartilha com a sua criação, como o amor, a justiça, misericórdia, bondade. Bem, não vou citar todos, tem muito.
que é interessante desses atributos? Esses atributos de Deus, nem sempre eles são, eles casam, nem sempre eles podem ser usados juntos, né? Por exemplo, a Bíblia diz que, o salmista diz, lembra na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ira e misericórdia são opostos, não pode ser junto, mas Deus tem nele esses dois, né? Então, como que Deus faz na sua ira, o que é a ira? Né? E aí um principal que eu não coloquei aqui, que é a santidade. Deus é um Deus santo, né? Destaque a ideia de um Deus santo. Esse Deus santo que pede que o homem, ao transgredir essa santidade de Deus, Deus se ira e, para fazer a sua justiça, Ele condena esse homem, opõe esse homem. É justo Ele fazer isso a esse homem, né? Mas pelo seu amor Ele tem misericórdia desse homem, aqueles que Ele salva, e os preserva, né? Usa de misericórdia para com Ele, não dando a eles aquilo que Ele merece. Quando Deus faz isso, Ele está sendo injusto? Não está sendo injusto, porque na obra da redenção, Cristo assume essa punição devida da sua justiça. Então, essa justiça que, mas quer dizer que eu fiz, aprontei, alguém aprontou e agora aceitou Jesus? Então não é injusto isso? Ele aprontou tanto e agora aceitou Jesus e pronto, acabou, está perdoado? Sim, a justiça foi cumprida no Calvário. Os açoites que estavam lá era para mim e para você. Se toda a penalidade das minhas culpas está na pessoa de Jesus, se alguém contestar, Ele pagou o preço. E por isso Deus não é injusto. Ele não deu a alguém para assumir esse preço, para pagar isso. Ele mesmo, na segunda pessoa, na pessoa do Filho, né? Não vou usar a segunda pessoa, na pessoa do Filho, sendo Deus, assumiu a própria culpa nossa e absorveu sobre si para cumprir a justiça. Então, quando Ele usa de misericórdia, Ele não está sendo injusto de não punir o homem no seu, na forma que ele, da forma dele agir, né? Então tudo isso faz dele um ser totalmente nesses dois atributos, né? Tanto os comunicáveis como os incomunicáveis, tanto soberano, né? Mas há uma expressão que eu gosto às vezes de usar, né? Que é um Deus independente. Um Deus independente, que não depende de nada de fora, né? Independente do seu ser, de agir da maneira que Ele quer, como Deus soberano. E isso, às vezes, a palavra de Deus soberano assusta muito dos irmãos, porque às vezes confunde soberania com tirania de Hitler, por exemplo, né? É um Deus soberano que, mesmo sendo soberano, é livre, independente para agir da maneira que quer, porém Ele jamais age em discordância com seus atributos, pois um dos atributos deles, principalmente, é o quê? Imutabilidade. Como é que fica falando? Imutabilidade. Tá bom? Ele não muda. Ele não muda no seu amor, na forma que Ele ama, Ele não muda nas suas promessas. Ele, quando age de misericórdia com alguém, nas suas promessas, Ele não muda, né? Nem quando age com bondade não muda, nem na sua soberania, nos seus decretos, nos seus propósitos, jamais Ele muda. É um Deus imutável, que decretou todas as coisas de antemão, e por isso essa é a nossa confiança, né? Que Ele não muda. Nós somos seres que mudam, que mudamos de ideia toda hora, mas Deus, apesar, né, de a gente dizer assim, mas Ele é soberano, independente, faz o que quer, sim, mas Ele não muda. E se Ele prometeu, se Ele amou, se Ele usou de misericórdia, de bondade com alguém, prometeu isso a alguém, Ele não muda, né? E isso é o que faz com que nós cheguemos a Ele com confiança. Quando você vai ver principalmente os salmos, principalmente momentos de dificuldade, de aflição, né? Todos os salmos você vai ver riqueza dele se valendo a esse conhecimento de Deus pelos seus atributos. Os atributos de Deus, eles não revelam todo o ser de Deus.
isso é insondável a nós. Né? Não podemos conhecer Deus de maneira plena pelos seus atributos, mas podemos, Ele então não se revela completamente a nós, mas Ele se revela verdadeiramente, de maneira que a revelação que Ele nos dá é suficiente para a necessidade de conhecê-lo e podermos sermos salvos. Né? Então essa revelação de Deus, ainda que ela não podemos conhecer todo jamais, mas através dos seus atributos, Ele se revela a nós de maneira verdadeira. Né? Onde aquilo que nós aprendemos, que Ele se revela a nós, pode ser suficiente para nós servi-lo. Né? Então nessa soberania de Deus, né? Dele ser totalmente independente, de agir da maneira que Ele age, Ele é um Deus que se revela a nós de maneira que nós podemos confiar. E o salmista confiava, o salmista, tanto a lei de Deus como foi lida aqui, né? Por isso, essa lei de Deus de Êxodo, quando é dada, fizemos uma leitura, ela nos traz essa ideia de um Deus que requer adoração exclusiva para Ele, porque não há outro semelhante a Ele, não divide sua glória com ninguém, porque só Ele é digno de toda adoração, pelo que Ele, por ser Criador, por Ele ser insondável, sustentador de todas as coisas, e por Ele agir por amor, por sua justiça. Quantas das vezes a Bíblia vai dizer que o povo de Israel transgrediu o Senhor, levantava a sua ira, ele diz: mas por amor, a minha aliança, aí Deus não punia eles como eles mereciam, não voltava atrás na sua bondade. Né? Então é isso que a palavra de Deus, a lição, destacou bastante, que a gente estudamos aí, tá bom? Então nós temos, irmão, principalmente, né, da nossa lição, pega a sua lição aí. Da lição 10. Com todos esses conceitos que a gente passou aí, está na lição anteriores. Né? Conceito de trindade, conceito de um Deus de personalidade, um conceito de um Deus, na lição 7, os seus atributos, tanto os comunicados como os incomunicáveis da lição 6. Né? A gente destacou no geral isso, tá bom? E na lição 8 e 9 fala dos nomes de Deus, que reforça esses atributos de conhecer a Deus. Né? A gente estudou também isso, né? Os nomes de Deus também reforçam a maneira de se conhecer, e a vontade do conhecimento, a vantagem do conhecimento da lição 10, né? Que é a ideia da vontade de Deus, que vai da 10, da 11 até a lição 13, né? Isso, até a lição 13 e a lição 14 também, que fala da soberania divina, né? Que é a ideia da vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana de Deus, como Ele é eterno, né? Decretou todas as coisas antes da criação, estabeleceu todas as leis, e tudo isso não pode ser alterado. Né? Ele é imutável, não muda, nem em essência, nem em propósito, e nem nas suas promessas. Né? Então, por isso que a nossa confiança está totalmente nesse Deus. Essa vontade tem, alguns chamam de vontade permissiva, né? E a vontade final de Deus, ou a vontade final de Deus, né, que é a melhor expressão, ou a vontade que Deus tem. Então, nessa vontade permissiva de Deus, é aquilo que Deus às vezes nos permite que aconteça, né? Porque nada acontece sem sua vontade ou sem sua permissão, né? É chamado de vontade permissiva. E a vontade final,
né, que eu uso como final, mas pode ser a primária, né, a vontade primeira de Deus, é a vontade de Deus, aquela que Ele, no seu decreto, estabeleceu para nós, né, aquilo que Ele já decretou, né, aquilo que Ele já disse que aconteceria, aquilo que Ele planejou para nós, tanto os nossos dias de vida, como tudo aquilo que vai nos acontecer, nosso destino, tudo isso Ele fez decretado já, como diz a Bíblia, antes da criação do mundo. Antes de fundar o mundo, antes que tudo existisse, Ele levantou, já tinha estabelecido tão questão de eternidade como questão de função. Tanto Jeremias como o próprio Paulo vai dizer que Deus já tinha separado ele para aquela função antes mesmo dele nascer. É a vontade do decreto de Deus. Paulo andou por muitos caminhos que não eram dessa vontade de Deus, podemos dizer assim, sim, mas estava dentro da vontade permissiva de Deus. Aquilo foi permitido para que ele, por fim, chegasse a entender qual era a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, que é, de tudo isso que a gente podemos entender, as lições finais, todas elas são a questão da prática, né? Entender a vontade, conhecer esse Deus por um objetivo. Ao você ler os Salmos e ver seus atributos, nós conhecemos com o objetivo de entender a sua vontade, para servi-lo. Por isso, a gente chega no Antigo Testamento, irmãos, e a gente vê, a gente está estudando teologia bíblica no Antigo Testamento, e aparece tanta divindade que cada dia aparece um novo, né? Parece que a cabeça parece que só passava o dia todo só criando divindade para eles, não fazia outra coisa da vida. E a gente chega no Novo Testamento e assim, mas parece que a idolatria acabou, não há mais outros deuses, né? Exceto algumas religiões que mais claro, mas no meio da cristandade parece que não há idolatria, parece que é um Deus único, a ideia de Deus único que nós temos hoje, mas a ideia do ser de Deus e da sua vontade, a idolatria, ela não está na ideia só de um outro Deus, mas ela está na ideia da concepção errada do Deus bíblico. Quando o Deus que eu entendo, que Ele se revela através dos seus atributos, que Ele se revela como Ele é, e eu distorço isso na minha compreensão, eu estou servindo a um Deus que não é verdadeiro, que é um Deus falso. Isso constitui idolatria. Idolatria não é abandonar o Deus bíblico para servir outro. É achar que serve o Deus bíblico servindo um Deus falso. Isso que nos torna, quem serve na idolatria, ele acha que está servindo ao Deus certo, ao Deus verdadeiro. Ninguém vai servir achando que é o falso, achando que é o verdadeiro. Porém, por nós não conhecermos, como a Bíblia vai nos mostrar através de quê? Da palavra e do Filho, Ele se revela por meio dos seus atributos, da sua palavra que Ele se revela, é que nós podemos conhecer Ele como seu caráter e saber a sua vontade. Que é a grande pergunta, que a gente às vezes faz tanto: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro eu preciso saber qual é a sua vontade, nos seus planos, aquilo que Ele planejou, nos seus decretos, e aí fica mais fácil de eu entender a dele para a minha vida, como se Ele tivesse uma vontade específica, diferente de cada um. Há a vontade de Deus para todos nós. Então, essa ideia da vontade de Deus, ela faz isso. Tudo isso Ele faz no seu decreto. Para quê? E aí, irmãos, nós temos, eu gostei da lição 15, tá bom? Que para mim ela fecha a ideia da imutabilidade de Deus, mas principalmente dessa vontade soberana de Deus, de nos levar cada vez mais, como se é um reforço de confiar nesse Deus que é a doutrina da providência. Doutrina da providência de Deus, da lição 15, ela está relacionada, primeiro, à ideia de um Deus imanente, que age, que se relaciona com a sua criação, que tem comunhão com ela. Nessa ideia de providência,
não só Ele provê, né, as nossas necessidades, mas a lição destacou bastante. A gente destacou bastante na lição, foi o tempo dessa lição. Ela destaca principalmente, né, na preservação, no governo e na cooperação. As palavras que a lição vai usar aí para definir essa ideia de providência. Bem, na preservação nós temos aí a ideia de um Deus que criou, mas que sustenta todas as coisas. A ideia da preservação, ela não é só a preservação do universo, mas a ideia que tudo que existe não é a ideia que um Deus que preserva como se fosse alguém que fizesse manutenção daquilo que ele criou. A ideia da preservação é que tudo está sustentado nele. Aquilo que Jesus disse: meu Pai, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Mas ele não já criou o mundo, não terminou todas as coisas? Mas no momento que ele deixar de agir, nada disso se sustenta por si só. Tudo está sustentado pela sua ação. E às vezes a gente tem incredulidade e diz assim: mas Deus não age mais. Mas se ele deixar de agir, nós não existe. A falta de nós estarmos vivos e existirmos é que Ele está nos preservando. Ele nos preserva todos os dias. Então, a respiração nossa, se Ele tirar o fôlego, se Ele parar de fazer isso, nós não temos vida em nós mesmos. Não são uma ideia de uma máquina que se preserva. Eu usei na lição, inclusive, que a gente usa no trabalho de mecânica, que chamamos de homem-morto. O que é homem-morto? É um dispositivo de uma lixadeira, uma parafusadeira que você tem, que ela só funciona quando seu dedo está, a sua mão apertou. Você tirou a mão, o equipamento para. Caso de segurança de acidente, ou seja, você está com a mão aqui, você desmalhou, por exemplo, deu um mal súbito, a sua mão folgou, aquele equipamento não vai, rotativo, não vai lhe cortar. É assim que a preservação de Deus funciona. Tudo só funciona quando a sua mão está fazendo. Ele tirou a mão, tudo para. É esse Deus da providência de Deus, que nós estamos sustentados nele. E governa todas as coisas. Governa os reinos, governa toda a criação, as leis, mas governa principalmente, com mais detalhe, a vida do cristão, o caminho da eternidade. Ele nos salvou, nos preserva, diz a Bíblia que Ele fará aquilo que Ele planejou para nós, aquilo que Ele começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vida. Quem fará isso? Ele. Governando nós. Em todo o quê? O caminho, irmão, que é ruim de andar. É estreito, é difícil. Mas alguém que, além de nos preservar, nos governa. Não estamos soltos, nem no tempo de juiz, na anarquia, cada um fazendo o que quer. Há um Deus que governa tudo isso. Essa preservação de Deus e esse governo de Deus, ele pode ser exercido na sua providência, que pode ser também pela cooperação. Ou seja, Deus pode agir na sua providência sem usar meios nenhum. Ele pode fazer isso na vida de alguém, de qualquer maneira, sem usar um terceiro, mas Ele pode usar as coisas que Ele já estabeleceu para isso. A gente está com a questão da medicina, a gente está com a questão do sustento, mas Ele pode usar, nós podemos dizer, terceiros, para que através deles Ele exerça a sua providência. Que às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Você está às vezes passando alguma dificuldade e algum irmão vai lá e lhe ajuda, às vezes você não atribui isso que foi providência divina. A ideia da providência divina é que através das coisas naturais da vida, dos acontecimentos que vai acontecendo, Deus governa, dirige inclusive pessoas,
situações para que isso possa, as próprias leis dele, favorecer isso, o próprio conhecimento que ele deu ao homem, de conhecer, de estudar, e nos dar condição melhor de vida, tudo isso tem a ver com a sua providência, né? A providência dele de nos preservar no meio de tudo isso. Então, esse Deus que não muda, que decretou todas as coisas, que governa todas as coisas, né? E que age, não só agiu, né? A nosso favor, vai lá, na obra da redenção, não só colocou Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, mas continua nos governando e usando meios para que nós não saia desse caminho, como ele diz, aqueles que tu me deste, Pai, nenhum se perdeu, pois guardei no teu nome. Guardar é preservar, né? Então ele fez tudo isso. Então, dentro dessa vontade de Deus, nos leva cada vez mais como os salmistas, de confiar cada vez mais, num momento difícil, nesse ser divino, né? Nessa pessoa de Deus, que nos deve levar a confiar, né? Tudo isso que ele faz é para manifestar, que é a nossa outra lição, a sua glória, sua presença ativa, tudo vem para a sua glória, tanto, né, em questão de honra, como em questão dele se revelar, a ideia dele se tornar conhecido, do conhecimento. Toda manifestação de Deus, tanto na providência como nos milagres, em toda ação, a sua própria manifestação de glória é para que nós tenhamos conhecimento de quem Ele é, para que, conhecendo Ele, nós podemos saber quem é, qual é a sua vontade para com as nossas vidas, não é? E é isso que a lição nos ensina, não é? Então, a última lição, ela vai trabalhar o conceito de Pai. E esse conceito de Pai aqui, ele fecha todo o conceito dos nomes de Deus, dos seus atributos e principalmente de relacionamento com Ele. Com a ideia de Pai, ela traz, mas o escritor quer destacar principalmente a questão de amor, né? Mas a questão de respeito. Coloquei aqui, mas é melhor honra. Não? Respeito honra. Não, respeito mesmo. Respeito e amor, respeito, lealdade. Veio. Difícil isso. A palavra que eu estava tentando colocar aqui. Subordinação, tá? Um Deus que nós chamamos de Pai, a relação de Pai é a relação de amor. Mas isso não dá, tá? Porque às vezes a gente confunde, né, o Deus presente a perder o respeito. Apesar dele comunicar conosco, dele falar conosco, ter toda a intimidade que ele deseja ter conosco, ele ainda é um ser além de nós e precisamos considerar isso, tá? E principalmente isso deve levar a ter lealdade, mas principalmente aqui a ideia de Pai, quando Jesus diz Pai, toda vez que Jesus vai usar a ideia de Pai, principalmente quando ele fazia um milagre, ele não é Deus, não podia fazer, mas ele dizia quem? A honra é de quem? Do Pai. Tanto de honra como de subordinação. Quando ele subordina ao Pai, principalmente, né, quando ele fala, Pai, que seja feito a tua vontade, não a minha. Ele não tem vontade própria, não é Deus? Mas subordina a vontade do Pai, para entender que ele é superior. Não que o Pai é superior ao Filho de Jesus, mas para nós entendermos que esse relacionamento de Pai nos leva a entender que ele é amor, respeito. Nós podemos confiar nele, no seu amor, na sua misericórdia, em tudo que ele faz, porque tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é providência para nós, para nos ajudar a chegar ao final, mas nunca podemos perder a ideia de respeito com ele e se subordinar a ele, tá? Senão nós distorcemos o Deus bíblico das Escrituras. Ele é amor,
mas também justiça e juízo. Tá? Então, para que a gente não caia numa graça barata, de achar que Deus é amor, Deus faz tudo por mim, tudo que Ele faz, então Ele decretou todas as coisas, ainda que eu saia dos seus caminhos, Ele já decretou tudo isso, os seus propósitos, e eu ajo de maneira, né, tanto de subordinação como desrespeito à pessoa. Respeito que eu estou falando aqui, irmão, bem, não sei se os irmãos entendem, no meu conceito, né, a gente vem do interior, a ideia de respeito está incluindo muito mais coisas, certo? Como lealdade, como fidelidade, né? E como principalmente, né, a ideia de honra, tá? De você honrar, não buscar honra para si. Jesus, que era Deus, que é o Filho, que é Deus, que poderia dizer: eu fiz por mim mesmo, dá toda a honra ao Pai. E hoje nós, os pregadores da palavra de Deus, buscam essa honra para si próprio. Eu fiz, e Ele procura de toda maneira a que isso seja ação dele, que Ele é poderoso para fazer essas coisas. Quando o próprio Jesus, que é o Filho, disse que deu toda a honra ao Pai e submissão a Ele. E quando nós vemos, irmão, certo? Um pregador dizer que se Deus não fizer, ele vai rasgar a Bíblia, que vai deixar de ser crente, nós vamos ver aonde que está isso. Se o próprio Filho deu exemplo para nós para isso. Então essa ideia de Pai, né, quando nós lemos, traz todo esse conceito, tá bom? De nós entendermos essa pessoa de Deus. Bem, como eu falei para vocês, esse é o esqueleto, né? É o conceito geral de entendermos isso. Guarde essa revista, irmão. Guarde ela, que é muito boa. A gente tem pouco material sobre esse assunto, tá? As próprias teologia sistemática às vezes são fracas nisso. A gente tem pouco material falando sobre quem é Deus, o seu caráter, os seus atributos, e é essencial da igreja. Errar nisso, nós comprometemos todo o resto da doutrina. Se nós errarmos em quem é Deus, todo o restante está prejudicado, né? E nós caímos em adorar um Deus falso, né? Então o Deus bíblico se revela unicamente pela sua palavra. É daqui que nós temos a ciência de que Ele é, o seu caráter, os seus atributos, todos estão aqui. Tudo aquilo que eu tenho concebido de ideias de que é Deus, não tem valor se não vem daqui. A gente às vezes tem esse conceito, né? Os irmãos criam esse conceito às vezes de entender Deus do meu jeito. Mas eu sinto no meu coração que Deus é assim. Seu coração é enganoso, disse Jeremias. Vai confiar nele. Eu já achei que tanta gente era isso, não era nada daquilo que eu achei que era. É enganoso, nós vamos errar. Somente a palavra de Deus é confiável. E é nessa ideia de conhecer a Deus que vale a pena, no momento de dificuldade, irmão, no momento de tristeza, para nós. Às vezes o irmão diz assim: mas por que eu vou aprender quem é a Trindade, quem é Deus? O que isso vai servir para mim? A ideia do utilitarismo. Conhecer a Deus é essencial para nós. Principalmente quando o homem, que nem o salmista, quando transgredia, o próprio Davi, quando cometeu pecados hediondos diante de Deus, o que ele lembrou? Dos atributos divinos, dos atributos de Deus, de que apesar dele ser justiça, apesar dele ser ira, e eu mereço isso, mas Ele é Deus de misericórdia, de promessa, não muda. Ele me prometeu que seria bom comigo, eu vou recorrer a isso. E se valeu na oração diante desse Deus para que pudesse ser ajudado nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque nessa área, principalmente quando a gente se afasta de Deus, questão do pecado, a primeira coisa, irmãos, que vem na cabeça da gente é que Deus não quer mais conversa conosco. É a primeira coisa que vem. Quando você peca diante de Deus, a primeira sensação que vem é que Deus não quer mais conversa comigo, que Deus me abandonou. A primeira coisa que vem quando a gente se afasta nesse sentido. E lembrar dos seus atributos nos leva a lembrar das suas promessas, que Ele é imutável, que Ele é um ser totalmente diferente de nós e que nos deu a conhecer
a sua maravilhosa graça, o seu ser, de maneira que pudesse se revelar a nós tão pequenos. Com sua cabeça, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos gratos a Ti, Senhor, por tamanha graça, Senhor, Tua, de ser totalmente, Senhor, independente da Sua criação, nos se revelar a nós, nos fazer conhecer, nós que somos seres tão pequenos, Senhor. Obrigado por nos dar, Senhor, a capacidade de Te conhecer através da Sua revelação. Pedimos que Tu nos guie, nos guarde, Senhor, nos preserve, dê à Tua igreja o desejo de Te conhecer mais, de ler a Tua palavra. Tira, Senhor, os inimigos que nos levam, Senhor, a negligenciar a Tua palavra, a Te conhecer. Nada que podemos fazer melhor nessa vida, como no dia de hoje, que é conhecer a Tua vontade para com as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer melhor. Opera em nós, Senhor, a Tua salvação, para que possamos, Senhor, também falar dela, Senhor, aqueles que ainda estão longe da Tua casa, dos Teus caminhos, mas que usa-nos como aqueles, Senhor, usados por Ti, Senhor, para cooperar na salvação desses. Pedimos, Senhor, que Tu possa nos ajudar nesse dia, Senhor. Pai, somos gratos por tamanha, Senhor, bondade que Tu tem tido para com Teus filhos. Deus, não há palavras, Senhor, que podemos agradecer de quem nós éramos, de onde Tu nos tiraste, Senhor, do que Tu nos deste, e Te fazer conhecer um ser tão santo, tão infinito, tão insondável como Tu és, e nos fazer, Senhor, conhecido. Obrigado por se revelar a cada um de nós. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muita informação, queridos. Bem, você teve a oportunidade de aprender tudo isso em quase 5 meses, né? Acho que a grande pergunta, assim, retórica, bem pedagógica mesmo, é qual a melhor forma de eu aplicar tudo isso, não é? E é lógico que foi falado de forma talvez não tão direta, mas foi falado. A melhor forma de aplicar Deus, não é? É através do que foi feito aqui, através da oração. Ouça a oração de alguém e você saberá qual é a teologia dele. É simples assim. Então você vê, imagina que você tem alguém na tua casa que resiste a Deus, que não atende quando você cobra ele de alguma coisa, não obedece a Deus, não obedece a você, digamos um filho que esteja envolvido com coisas erradas, que insiste em permanecer naquilo de errado. Bem, como que eu oro por esta vida? Eu oro por esta vida de que maneira? Eu oro por esta vida sempre alicerçando a minha oração na pessoa de Deus. Eu sei que o meu filho é indigno. Aí eu vou lembrar que digno não existe ninguém. E aí eu vou orar pedindo o que a Ele? Clamando pelo quê? Pelo que foi falado aqui, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Então veja, a nossa oração se sustenta naquilo que Deus é, não naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Porque o que eu sou é um ser indigno, e o que eu faço é trapo de imundícia. Não é? Todos nós aqui nos esforçamos para quê? Para naquele dia receber o quê? O galardão do servo inútil. O que a Bíblia diz que é o galardão do servo inútil? Não é? Qual é o galardão do servo inútil? Daquele que faz aquilo que ele manda fazer. Mas a maioria das vezes nós não fazemos nem aquilo que Deus manda a gente fazer. Então, o inútil para nós é muito lindo, muito bom, porque nós estamos muito pior do que os inúteis, não é? Então, veja, quando você está numa situação impossível, uma coisa que não acontece,
Uma coisa que o homem diz, inclusive, não tem jeito isso. O que você vai orar? Você vai orar, não é? Apresentando a Deus uma causa que para os homens é impossível, e você vai lembrar o quê? Para Deus tudo é possível. Que Ele é soberano, que Ele é onipotente, não é? Então, a melhor forma de nós aplicarmos a teontologia, até para nós não esquecermos esse assunto, tá? É a nossa oração. Porque a oração representa o meu relacionamento com Deus. E eu me relaciono com as pessoas melhor, como falamos aqui em algumas aulas, quando eu a conheço melhor. Então, quando eu conheço melhor a pessoa, tá? Eu vou me relacionar melhor. Até para me dirigir a ela, não é? Então, se você vai numa audiência, você vai ser instruído. Ó, quando você for falar com o juiz, fale por excelência, não é? Quando você bate na porta do reitor de uma faculdade, você vai falar do magnânimo, não é? Então, essas coisas nos leva a uma prática de uma oração bíblica, tá? A melhor forma de conhecer a teologia de alguém é por sua oração. Então, se você ouve a oração de alguém, você sabe se ele realmente conhece, não é? O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. É possível? Não é? Aí Jesus disse: mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então esse povo que está por aí dizendo: eu rejeito, eu não quero, isso não é para mim, eu decreto, porque isso vai ser meu. Então como que você termina a tua oração? Seja feita a tua vontade. Disso que eu estou te pedindo, eu sei que tu pode, eu sei que tu é amoroso, mas é segundo a tua vontade. Então veja, aplicando a aula aqui numa oração. Então, essas coisas, irmãos, que nós temos que trazer para a prática, para o que se ensina aqui não ficar tão longe, tá? Porque às vezes você fala assim: a pregação da nossa igreja é muito boa, mas eu não sei o que eu faço com ela. Você tem que saber o que faz. E eu estou dando um exemplo aqui para você. Você faz como numa aula dessa? Orando corretamente, se relacionando corretamente, tá? Clamando de forma, tu podes fazer, porque tu é todo poderoso, mas é segundo, e eu sei que eu não mereço, mas é a tua misericórdia. Mas além de tudo isso, é a tua vontade que precisa ser feita. Então é isso que nós temos que aplicar, tá bom, queridos? No nosso dia a dia. Então toma cuidado para você não se distanciar demais, porque se você não aplicar o que você ouve, fica um caminho muito longo, e eu digo para vocês, até desanima, tá? Essa busca de conhecimento de Deus. Então você tem que aprender a aplicar, entender quanto isso é relevante no teu dia a dia, para você então deslanchar e achar, entender o quanto isso é importante. Tá bom, queridos? Diga, Chatão. Idolatria, você adorar uma coisa que você acha que é feito. E na oração, quando você não sabe o que você está pedindo, é idolatria. Está fazendo uma oração a Baal, não é? Outro Deus. Então, você tem uma função, um outro evangelho, que é anátema ainda. Verdade. Concepção errada de Deus. Né? Vamos orar, queridos? Verdade. Bem, o nosso segundo horário, então, você que não tem a lição bíblica, adquira ela. Nós vamos estudar
paracletologia, doutrina do Espírito Santo, é o nosso novo tema, tá bom? Então, depois do nosso café, o pastor então vai dar essa lição para os irmãos, tá? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse maravilhoso estudo que concluímos aqui. Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão Jardel, por sua dedicação, Senhor, e pela clareza de ideia em transmitir a Tua palavra para nós. Abençoa o Teu servo, sua mente, seu raciocínio, sua saúde mental. Dá graça ao Teu Filho de uma forma toda especial. Ajuda a superar todas as suas dificuldades e limitações. E, Senhor, somos muito gratos a Ti pela instrumentalização da vida do Teu servo em favor da Tua igreja. Que a Tua bênção, Senhor, também esteja na vida de cada um dos Teus servos, que pode achar um assunto difícil, que pode ter suas dificuldades, mas, Senhor, que aos poucos vai, Senhor, compreendendo, entendendo, aplicando melhor, Senhor, tudo isso que tem aprendido para, Senhor, para proveito, para eficiência, para eficácia, inclusive, da sua vida contigo, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos. Da mesma forma, eu peço, orienta, dá sabedoria, abre o entendimento, ajuda Teu Filho a encaixar cada coisa no seu devido lugar, para que possa, Senhor, também explicar a razão da sua fé para outras pessoas, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu santo, maravilhoso nome e para a nossa alegria, Senhor, espiritual. Oramos agora, Senhor, pela nossa contribuição em dias difíceis, tempos difíceis. Rogamos, Senhor, que Tu supra a necessidade de cada um dos Teus servos. Senhor, que Tu abençoe o emprego de cada um, aquele que está em busca de uma nova oportunidade, de caminhos melhores, que Tu abra as portas, Senhor. Ajuda-nos a dar dignidade à nossa família. Não permita que entremos em dificuldade. Nos dá sabedoria para administrar aquilo que vem às nossas mãos, Senhor. Oramos pela Tua igreja e oramos por cada um dos Teus servos aqui, pedindo que isso se reflita no nosso dia a dia. Oramos assim, Senhor, agradecidos. Oramos também pelo nosso café, que logo mais vamos estar participando, que nos faça bem, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Um adeus maior, né? Glória a Jesus. Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.